Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No Medinesp 2025, que foi realizado no último mês de junho em São Paulo, grandes pesquisadores da área da medicina e da psicologia debateram diversos assuntos. Muitos deles abordaram os aspectos espirituais que podem gerar ou curar as enfermidades que atingem o corpo físico. Mas houve também debates e palestras sobre temas relacionados diretamente aos aspectos espirituais do ser humano e o valor deles para a saúde. Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. E vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Homem e o tempo. Disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna, horrenda e escura? Porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste. Abomino-te a clava estranha e dura, que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Porque fazes o riso envolto em pranto e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro, ó Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou: ergue-te, lida, sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus, de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, só a luz que te transporta de forma em forma para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias, sem meus braços, irmãos, não passarias de um verme preso às furnas do universo. Meus amigos, paz a todos, com as saudações do companheiro Antero do Quental. O que você entende por enfermidade moral? Será que esse tipo de doença, se é que podemos falar assim, abate o nosso corpo físico ou somente o comportamento? Existe um conjunto de valores que o ser humano carrega dentro de si, ou o estado moral interno? Emoções como raiva, gratidão, solidariedade, compaixão, perdão, esperança. E, embora nós não estejamos acostumados com isso, eles podem ser mensurados através de questionários, de escalas psicológicas e correlacionado a alterações bioquímicas, hormonais, eventos clínicos no nosso próprio corpo físico. No último Medinesp, que aconteceu agora, em junho de 2025, alguns pesquisadores apresentaram dados que confirmam que as emoções nutridas pelo nosso espírito, sejam de uma forma consciente ou mesmo sem nos darmos conta, possuem impacto real sobre a nossa saúde em geral. Lá em 2020, o cardiologista Álvaro Avezum
responsável pelo Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e os seus colaboradores escreveram um artigo na Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado de São Paulo, que discorria sobre o que seria a enfermidade moral. Segundo os autores, enfermidade moral é definida por uma resposta subjetiva que afeta o comportamento ou o relacionamento com os outros, envolvendo os nossos valores, sentimentos, as atitudes adotadas por nós e que são associadas a um prejuízo para nós mesmos ou para os outros ao redor. Como enfermidade não é sinônimo de doença, pois não há uma confirmação laboratorial, ela pode ser avaliada objetivamente por meio de questionários ou de escalas. Enfermidade inclui uma percepção individual de uma experiência e um significado de adoecimento, o que envolve a influência da dimensão emocional, social e mesmo espiritual do indivíduo. Os autores sugerem que a enfermidade moral poderia ser mensurada por meio da avaliação de sentimentos e virtudes, como felicidade, uma predisposição da pessoa ao perdão, à gratidão, à resiliência, o altruísmo, propósito de vida e até mesmo o otimismo. Um exemplo interessante do papel dessas emoções e da personalidade nos aspectos de adoecimento se refere ao fato de que pessoas estressadas, muito competitivas, agressivas, com sentimentos de hostilidade, de raiva, estão mais suscetíveis a doenças do coração. E esses comportamentos podem estar, então, associados a arritmias cardíacas e a mesmo o infarto agudo do miocárdio. Fatores estressores que sejam persistentes, ou seja, não somente uma fase de maior estresse na vida da pessoa que passa após algum tempo, mas um comportamento constantemente estressado, ansioso, irritadiço, na maior parte do tempo, podem contribuir para o aparecimento de doenças cardíacas. A liberação excessiva de catecolaminas, como a adrenalina, por exemplo, aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Por outro lado, sentimentos positivos, virtudes, como a benevolência, a misericórdia, a humildade, a piedade, a sabedoria, a gratidão, estão associados a melhores desfechos em situações da nossa saúde. A grande libertação que a doutrina espírita nos traz, através do seu entendimento, é de que somos somente nós próprios que podemos escolher qual postura, qual comportamento iremos adotar ao longo da vida, através do uso do nosso livre-arbítrio, que pode ser educado. Então, se hoje nós trazemos uma tendência a nutrir pensamentos de pessimismo, por exemplo, nós podemos tentar aos poucos interromper esse hábito, buscando plantar pensamentos de esperança e de otimismo. Quando entendemos isso, não cabem mais desculpas como, por exemplo, eu sou assim, eu nasci assim. Eu nasci assim, ok, mas eu posso tomar consciência da necessidade de mudar para melhor. E então, através da observação dos meus próprios pensamentos e atitudes, eu vou tomando decisões cada vez melhores e buscando uma mudança para melhor. E como nós não poderíamos deixar de fazer, vamos trazer aqui alguns exemplos que podem servir de inspiração para todos nós na construção desses novos hábitos melhores e que foram tirados de um artigo da Folha Espírita escrito pelo Dr. Luiz Gustavo Mariotti, que é médico geriatra, com atuação em medicina paliativa e que coordena o Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médico Espírita do Brasil e que também esteve no último Medinesp. Ele trouxe os seguintes exemplos. A prática regular da gratidão está associada a uma saúde mental mais equilibrada, a melhor qualidade do sono, menor nível de estresse e redução dos sintomas de depressão. Participantes que escreveram diariamente sobre gratidão relataram maior otimismo, aumento na prática de atividades físicas e menos necessidade de consultas médicas. A resiliência protege contra transtornos psiquiátricos e favorece a adaptação a situações de estresse e, portanto, ajuda
a menores riscos cardiovasculares. A humildade está relacionada a relacionamentos interpessoais mais saudáveis, mais cooperação e menor tendência ao narcisismo. A temperança emocional, ou o autocontrole, contribui para a prevenção de impulsividade. Ajudar os outros por meio de um comportamento pró-social reduz os níveis de depressão e de ansiedade, além de aumentar a longevidade. O voluntariado regular está associado à redução da mortalidade entre pessoas idosas. A sabedoria está ligada a menor sofrimento psicológico nas situações difíceis e a um maior senso de propósito de vida. As forças de caráter da psicologia positiva evidenciam que virtudes como coragem, humanidade, justiça, temperança, sabedoria e transcendência estão diretamente relacionadas ao florescimento do ser humano. Portanto, nós compreendemos que o convite estendido a todos nós pelo Mestre Jesus e reforçado pelos benfeitores espirituais para que possamos vencer a nós mesmos é uma tarefa capaz de evitar o cultivo dessas enfermidades morais no nosso íntimo e, consequentemente, vamos adoecer menos, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Essa mudança para melhor, essa reforma íntima, é o motivo de estarmos aqui agora, encarnados.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Se fala muito, em paciência, em ter paciência com isso, com aquilo. Entretanto, esta é uma virtude que parece inalcançável, impossível, porque sempre nos remete à ideia de sacrifício, de renúncia, de dor, ou seja, tudo aquilo que não gostamos e que não desejamos passar. Certamente, ninguém em sã consciência vai dizer que gosta de sofrer. Desta forma, ser paciente diante um sofrimento nos leva a um comportamento além de nossas forças, se visualizarmos só por este lado, se entendermos paciência como sendo um sacrifício doloroso. Na Bíblia, em Provérbios, no capítulo 19, versículo 11, encontramos a seguinte máxima: a sabedoria do homem lhe dá a paciência. Muito interessante esta afirmativa, que a sabedoria do homem é que lhe dará a paciência. Daí podemos deduzir que a paciência é uma atitude derivada da sabedoria. Em filosofia, o que é sabedoria? Bom, sabedoria vem do grego, sofia, e é um conceito complexo que transcende o mero conhecimento ou inteligência. É um conhecimento profundo e abrangente que envolve compreensão, a compreensão das causas, os princípios fundamentais da vida e do mundo, a capacidade de aplicá-lo de forma moderada e equilibrada e a busca pela excelência moral e ética. Vejam bem, então, paciência tem este caráter, o caráter da sabedoria. Bom, a sabedoria nos dá o discernimento para avaliar o que é certo e o que é errado e tomar decisões equilibradas e associada à experiência que nós acumulamos durante a vida, nos permite aprender com os erros e acertos. Bom, por outro lado, uma pessoa sábia, ela age com cautela, moderação e bom senso, evitando riscos desnecessários. Não se trata somente de saber, mas saber aplicar o conhecimento adquirido de forma inteligente, sensata e útil na vida. Bem, em face a todas essas definições relacionadas à sabedoria, podemos concluir que paciência vai muito além do que suportar uma situação, mas sim ao enfrentar um desafio, um fator cuja a solução não depende de nós ou unicamente de nós, sabermos avaliar o que está ocorrendo, identificar com base em tudo que nós já aprendemos ao longo da vida, a melhor forma de lidar com o que se apresenta. Sem nenhum julgamento da situação, julgamento de terceiros ou de nós mesmos, esperar o quanto for preciso é por vezes a melhor solução. Outro aspecto importante da paciência é a compreensão. Compreender algo que nos chega como desafio, uma situação envolvendo uma ou mais pessoas, nos traz a liberdade para avaliarmos o fato em si e daí agir ou não agir no momento certo. Desta forma, a virtude da paciência vai muito, muito, mas muito além do que suportar,
se anular, padecer, nada disto. É um atributo dos sábios. E o maior deles, Jesus Cristo, exemplificou muito bem e com perfeição o que é ser um homem paciente. Ele viveu pacientemente da manjedoura à cruz. Foi paciente com as limitações de seus discípulos, paciente com seus familiares, com a hostilidade do Sinédrio, com o descaso do Império Romano, com os ingratos que recebiam dele a cura e a palavra, né? Mas não lhes davam valor, eram ingratos, continuavam errando. Foi paciente com a injustiça social predominante à época e, por fim, com o povo ignorante e com os seus carrascos, né, no caminho até a cruz. Para encerrar, eu vou contar uma historinha para ilustrar o nosso tema. Certa vez, um chinês foi promovido em seu trabalho, mas para assumir um novo e prestigiado cargo, ele precisaria se mudar de cidade. Um grande amigo seu foi lhe visitar para se despedir, já que ele mudaria para um lugar muito distante. Os dois se abraçaram e o amigo então falou a ele: desempenhe muito bem as suas funções, mas nunca se esqueça de ter paciência. Ele agradeceu o conselho do amigo e, quando se encaminhavam para a porta, o amigo falou novamente: não se esqueça de ter paciência. Claro, já entendi, falou o chinês, terei paciência. Quando chegaram à porta, o amigo falou novamente: lembre-se de ter paciência. Eu já ouvi o que você me disse, já entendi, falou o chinês. E quando chegaram ao portão da casa, lá no quintal da casa, o amigo falou novamente: nunca esqueça de ter paciência. E o chinês, muito irritado, começou a gritar: você acha que eu sou surdo? Já entendi o seu conselho, sei que tenho que ter paciência. Já ficou claro, para de repetir. Estou ficando irritado. Depois que parou de gritar, abaixou a cabeça e percebeu o que havia feito. Agora percebem a importância da paciência? Falou o amigo. 4 vezes você ouviu meu conselho e já não conseguiu controlar a sua fúria. O que acontecerá quando em seu novo emprego tiver que ser realmente paciente? Ele baixou a cabeça e refletiu sobre o que havia acontecido. Bom, gente, pensemos nisso e guardemos que paciência é, antes de tudo, uma atitude dos sábios, é uma atitude de sabedoria. Então, saibamos ter paciência e não precisaremos nos desesperarmos, sofrermos. Ter paciência não é sinônimo de vivermos em sofrimento, absolutamente. Então, muito obrigada, fiquemos por aqui e um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o capítulo 27º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, onde nos itens 5 a 8 os espíritos da codificação espírita deixam-nos os seguintes ensinamentos a respeito da eficácia da prece, mencionando inicialmente o Evangelho de Marcos, capítulo 11º, versículo 24, que diz: seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. A quem conteste a eficácia da prece,
continuam os espíritos agora da codificação. A quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam aqueles que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser substituídas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar um raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus atenda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, seria ilógico deduzir que basta pedir para obter e seria injusto acusar a providência se não atendesse a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho aquilo que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que os bons espíritos lhe sugerirão, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste aqueles que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Os espíritos da codificação sugerem lermos o artigo 25º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
Buscai e achareis, onde nos itens 1 a 5 teremos informações complementares sobre os ensinamentos. Ajuda-te que o céu te ajudará. E continuando a explanação dos espíritos da codificação, dizem eles: tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo virá dar-lhe de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão da criatura à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. E concluem os espíritos da codificação: se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer teria precisado pensar. Essa a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Meus amigos e amigas, ficou-nos bem claro que não podemos viver uma vida alheios às leis divinas. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, os benfeitores espirituais, estão à nossa disposição para nos auxiliar. Porém, temos que ter o mérito destes auxílios, e somente existirão se trabalharmos seriamente em prol do próximo com propósitos firmes e sinceros. Sem trabalho não existirá progresso. Os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo, esse Espírito elevadíssimo que aqui esteve, não foram em vão, mas sim para deixar bem traçados todos os caminhos que todos nós temos que percorrer para um dia ter o mérito do retorno à nossa origem em Deus, cujos objetivos finais a Deus pertencem. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos.
porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!